A gente continua falando de política e vamos receber agora aqui na Rádio Brasil Atual Wagner Romão, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade de Campinas, a Unicamp, a quem eu dou meu bom dia. Como vai, professor? Bom dia, Maria Tereza, como vai? Tudo Bom certo. dia aos ouvintes também. Tudo certo. Bom, estamos tendo agitação, né, no cenário político. Hoje tem votação importante, a troca dos comandos das casas legislativas, né, do Congresso Nacional, tanto a Câmara quanto o Senado. No meio disso tudo, cresce também a mobilização pelo impeachment de Jair Bolsonaro. Houve o fim do auxílio emergencial, Bolsonaro vive aí uma franca queda de popularidade e por isso também que tem arquitetado como pode a vitória, né, a tentativa de fazer vencer os seus candidatos para o comando do Congresso Nacional. E para a gente, enfim, começar essa conversa, nesse processo, especialmente na última semana, além dele ter moderado um pouco o discurso, né, mudado um pouco, calibrado o discurso, por exemplo, a questão das vacinas, né, que ele estava até muito pouco tempo criticando e agora ele deu, né, voltou, falou, não, vamos liberar, vamos comprar, vamos fazer o possível. Além disso, ele tem liberado dezenas de bilhões de emendas parlamentares, bilhões de reais em emendas parlamentares, pediu que 2 ministros voltassem à Câmara dos Deputados para poder votar em Arthur Lira e também negociou ministérios. Isso daí não é a velha política, professor? Ele é expert na velha política. Pratica isso desde o início da sua carreira, lá como vereador no Rio de Janeiro, e continua como presidente, né? Quem caiu no discurso na oposição entre nova política e velha política, ou é muito ingênuo ou é mal intencionado, né, Maria Tereza? Então, o Bolsonaro está fazendo o que sempre foi feito, né? E acho que num cenário de Câmara e de Senado, né, em que os partidos políticos representam muito pouco, né? A gente está vendo uma situação, sobretudo nessas últimas horas, né, de negociação, de até uma certa chantagem, né, para se estabelecerem aí esses grandes, essa base de apoiadores, tanto no Senado como na Câmara, né, dos vários candidatos aí. A gente está vendo um cenário de muita chantagem e onde os partidos, como eu disse, valem muito pouco. Acho que talvez esse seja um ingrediente um pouco mais que complica um pouco mais ainda esse cenário, né? Mas acho que a tua introdução ela coloca bem o que nós temos hoje em jogo na Câmara e no Senado, né? Quer dizer, uma luta política do Bolsonaro pela sua sobrevivência, como você falou, o clima, né? O clima político por um impeachment, ele começa a tomar um pouco mais de força. E ele percebe que ele não pode mais governar apenas com os militares. Embora os militares sejam uma base de apoio muito importante, ele percebe que o jogo político que se faz na Câmara, não que ele perceba, né, acho que usei uma expressão ruim, ele traz para o governo, né, essa disputa política que ocorre na Câmara, porque ele sabe que ali pode ser aberto o processo de impeachment, ele precisa ter um diálogo. Ele precisa trazer para o governo, sobretudo, essa base de partidos fisiológicos, né, chamada erradamente de centrão, né, são partidos de direita, né, que se acomodam muito bem num governo à feição desse governo conservador e autoritário do Bolsonaro. Essa questão do pluripartidarismo e do fato de que os partidos valem muito pouco, eu gostei muito dessa expressão, professor. A prova disso é que o presidente está há 2 anos no cargo sem partido e né, ele foi pedir, né, adoçar a boca do próprio PSL, que ele virou as costas há um tempo, que criou uma legenda fabricada para que ele conseguisse vencer o pleito de 2018, né? Mas que gerou também uma problemática grande, porque junto com o Bolsonaro veio muita gente do PSL para a formação da Câmara, né? Então tem essa complicação. Não é apenas o fato dele ter fabricado, ter feito praticamente uma legenda de aluguel, e sim
quem ele trouxe para essa, aspas, renovação velhaca da política, que é o que a gente acaba vendo no Congresso, né? O que eu queria saber é o seguinte, num eventual, a gente já viu que o Baleia Rossi disse que se vencer, vai analisar pelo menos os pedidos de impeachment. Arthur Lira, por outro lado, possivelmente tende a barrar pelo menos essa pauta. Num cenário hipotético que Jair Bolsonaro venha a ser empichado, venha a sair do cargo, entraria Hamilton Mourão, né, que é um militar. Sim. Como que você analisa, vai mudar alguma coisa? Vai mudar alguma coisa na atual condução do governo? Isso. Olha, eu penso que acho que é muita hipótese, acho que nós estamos muito longe ainda, infelizmente, e é muito difícil a gente dizer algo, né? É provável, né? Vou fazer aqui um exercício. Sim. Eu penso que a relação do Bolsonaro, quer dizer, a sua feição, né? Ela é uma feição muito difícil, não deve ser nada fácil fazer parte de um governo liderado por ele, né? Pelo Bolsonaro. Eu penso que o Mourão ele teria mais condições, inclusive dentro das próprias Forças Armadas, né, de conduzir um governo com um pouco mais de tranquilidade, né? Não estou dizendo que isso seria bom para o país, né? Mas eu acho que o Bolsonaro ele tem esse temperamento explosivo, né? Isso ele usa não é apenas uma questão de temperamento, uma questão de estratégia política também, de sempre se colocar como a pessoa, ou a pessoa a ser batida, né, ou a pessoa que é o centro das atenções. Eu penso que o Mourão tem um perfil um pouco menos disruptivo, né? Agora, quando se senta ali na cadeira de presidente, muita coisa muda, né? Então eu penso que não haveria tanta diferença, Maria Tereza, com relação a essa alteração, não. Eu acho que continuaria um governo que tem um caráter conservador muito forte, talvez se aprofundaria ainda mais uma linha de apoio com os militares, né, com o generalato, aí, com os altos oficiais das Forças Armadas, e acho que o que teria de novidade, que talvez fosse uma relação mais profissional, né, na relação com esses partidos que agora, sobretudo esses que estão apoiando o Arthur Lira, né, como candidato à Câmara dos Deputados, a presidente da Câmara dos Deputados, o Bolsonaro está mostrando que assimilou isso com muita tranquilidade, né? O discurso de que o Centrão era a pior coisa do mundo, que foi feito por ele, foi feito pelo general Heleno também, né? Esse discurso não passa de um discurso quando se tem que optar entre ter uma base política para conseguir se manter no cargo, né, para se defender de uma possível tentativa de se instalar um processo de impeachment. Se as opções forem essas, não há dúvida que a opção pelo Centrão, né, pelo chamado Centrão, vai ocorrer como está ocorrendo, né? É essa máquina que está se colocando em operação, a máquina das emendas, a máquina da expansão dos ministérios, né, a máquina dessa relação de proximidade que o Bolsonaro tem feito sobretudo na Câmara dos Deputados, mas também na relação com o Senado. Né? E ainda sobre isso, né, a disputa da Câmara e do Senado, de fato a Câmara acaba sendo a porta de entrada para esse processo de impeachment, né? Então, por isso que talvez ele se preocupe um pouco mais em controlar esse processo. Quais serão os principais desafios da nova presidência da Câmara na sua leitura? Independentemente de quem vencer e independentemente ou passando ao largo dessa questão do impeachment, né, que a gente sabe que é muito mais política do que qualquer outra coisa. Eu penso que o principal desafio não é só da Câmara nem do Senado, é o desafio para o país, né? Para as câmaras de vereadores também, para as assembleias legislativas, é como fazer o país passar pelo ano de 2021, que está se descortinando aí como um ano tão difícil quanto o ano de 2020. Né? O Brasil está mal preparado para o processo de vacinação. Né? O Brasil, desde pelo menos o governo Temer, né? Ele tem abdicado, né, enquanto estrutura de Estado, de fortalecer o Sistema Único de Saúde
para que haja um processo de vacinação comandado pelo Estado, né? A gente está vendo aí que o SUS ele sobrevive às custas dos seus próprios técnicos, né? Dos seus próprios trabalhadores e trabalhadoras, faz-se de tudo para enfraquecer o Sistema Único de Saúde. E o grande problema hoje é esse, de quantos, de qual vai ser, se vai se vacinar todo mundo, se nós vamos ter condições, recursos, né, se nós vamos conseguir importar os princípios ativos aí, toda essa tecnologia para vacinação, e se nós vamos conseguir vacinar em massa, que é o que se espera, né, para que a gente possa ter uma vida melhor, para que a gente possa retomar algum crescimento da economia com alguma estabilidade, né? No entanto, eu acho que isso por um lado. E por outro lado, acho que tem o aspecto político, né, dessa relação que se estabelece com o presidente da República. Eu acho que, independentemente de uma instalação ou não de um processo de impeachment, cada deputado ali, cada deputada está buscando a sua sobrevivência política também, né? E é preciso ver se vai haver orçamento para a quantidade de emendas que foram colocadas aí, de promessas, de expansão de ministérios que Bolsonaro tem prometido, né, que o seu governo tem prometido como custo, né, para a eleição do Arthur Lira, né, no caso da Câmara, e também do Rodrigo Pacheco, no caso do Senado, embora esses governos, embora a base da Câmara e a base do Senado seja uma base conservadora, né? Ou seja, uma base que tem muita aderência a esse projeto político do Bolsonaro. Então eu penso que essas seriam as principais questões aí em torno do que se coloca hoje para a Câmara e para o Senado. A contenção da Covid, né? Seja pela vacinação, seja pelos seus reflexos na economia, a necessidade da permanência do auxílio emergencial, porque as pessoas estão passando fome, voltaram a passar fome, né, com a retirada desses recursos que salvaram o país no ano passado. Então, acho que esse é o grande nó, quer dizer, continua sendo a Covid e o tratamento dos reflexos da Covid. Eu acho que esse é o grande problema do país hoje. E para a gente concluir, eu quero falar ainda da questão do impeachment, mas do ponto de vista de mobilização e da própria popularidade de Jair Bolsonaro. A gente teve nesse domingo novos protestos, especialmente em Brasília, né? Teve até artistas participaram, fizeram lá uma encenação com a questão do leite condensado, né? Que foi até uma reportagem mal executada, inclusive, que acabou dando razão ou munição, melhor dizendo, para os próprios bolsonaristas tirarem sarro, né? Zoarem, enfim. E para além disso, a gente quero até registrar, porque acabou de aparecer aqui a questão da paralisação dos caminhoneiros, né, que tinha perdido força, mas de acordo com o portal do UOL, os caminhoneiros neste momento estão interrompendo o fluxo das duas pistas da rodovia Castelo Branco, na altura de Barueri, e protestam por causa da alta do diesel, aquele processo todo, e também contra o governador de São Paulo, João Dória. Minha pergunta é a seguinte: qual a temperatura dessas mobilizações populares para um eventual processo de impeachment em que pese uma possível vitória de Arthur Lira na Câmara dos Deputados, na sua avaliação? Eu acho que a tua pergunta é muito importante, Maria Tereza, porque, veja, tem se apostado que, né, o próprio, está no discurso, né, o Baleia Rossi diz que iria verificar, à luz da Constituição, todos os processos, todos os pedidos de impeachment propostos. O Arthur Lira diz que ele abre uma possibilidade, né? Olha, se houver caos social, né, a gente pode analisar se houver uma queda da popularidade, se houver povo nas ruas e assim por diante. Então eu acho que nós estamos muito próximos, né? Quer dizer, veja, é difícil até falar que nós não estamos num caos social quando a gente tem aí mais de 220, acho que já quase batendo em 230 mil mortes no último ano, né? E quando tem quando tem essa quantidade de pessoas desempregadas e pessoas que voltam a passar fome, quer dizer, a fome está colocada de novo no cenário político do país, né? Então eu penso que
independentemente se vença um ou se vença outro, o quadro que está colocado, ele é um quadro muito grave para o país, né? E a gente pode sim ter um processo de esquentamento, né, dessa fervura social que possa desaguar no campo político. A gente tem esse quadro muito grave e penso que, independentemente de quem vencer essas eleições, pode ocorrer sim esse esquentamento da fervura que possa trazer um quadro de maior instabilidade, que possa fazer com que a popularidade do Bolsonaro caia ainda mais. Agora, a gente ainda tem, né, ele ainda tem, embora com todo esse quadro, uma base social considerável, né? E de pessoas que, assim como no ano passado, ali em maio, mais ou menos, maio, junho, quando a sua popularidade estava bastante baixa, pessoas que rejeitavam o governo, né, davam lá ruim e péssimo como qualificativo para ele, mas que eram contrárias também à abertura de um processo de impeachment. Então a gente vive uma contradição em que boa parte rejeita esse governo, mas ao mesmo tempo entende que um processo de impeachment poderia trazer ainda mais dificuldades para o país, né? A gente sabe que um processo de impeachment não é algo trivial, né? Então talvez seria preciso convencer essa parcela das pessoas que entende que o governo é muito ruim e que a solução tem que ser uma solução rápida. O problema é que, como você mesma colocou, a gente teria aí o Hamilton Mourão, que provavelmente não seria um governo muito diferente do que está acontecendo com esse atual governo liderado pelo Bolsonaro. Então, todo esse nosso campo, né, político está vivendo uma situação de bastante perplexidade, porque a entrada de Mourão não seria muito diferente, né, do que foi a entrada do Itamar quando Fernando Collor foi empichado e do que foi a entrada de Temer quando a presidenta Dilma foi empichada também, né? Porque ali havia um vice que fazia parte de uma certa composição política onde a entrada de provocou uma alteração consistente, né, na política, no comando do país. Eu penso que a entrada do Hamilton Mourão não vai modificar muito o que tem sido a condução do Jair Bolsonaro, e aí essa que é a perplexidade que nós estamos metidos nesse 1º de fevereiro de 2021. Tá certo, e vamos acompanhar, né, o dia de hoje, qual será a movimentação e os próximos dias na política nacional. Wagner Romão, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade de Campinas. Wagner, muito obrigada e até uma próxima. Um grande abraço, Maria Tereza, abraço a todo mundo aí da produção. Valeu, tchau. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.